Após o cativeiro babilônico, já preguei várias vezes aqui sobre a Babilônia, Nabucodonosor, a desobediência do povo de Deus, e a ida para o cativeiro. Deus permitiu 70 anos o cativeiro. Vou falar assim. Deus permitiu 70 anos o cativeiro. Deus falou assim: o cativeiro vai acabar. Eu vou trazer vocês de volta, farei uma nova aliança, restaurarei a vossa sorte, mas vocês têm que ser obedientes a mim, porque vocês me desobedeceram e eu permiti o cativeiro. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus permitiu, mas o amor dele não exauriu. E ele permitiu tudo aquilo. Deus deu uma prensa no povo, mas Deus estava sob o controle de tudo. Mesmo na luta, na prova, Deus estava ali. Foram 70 anos, nesses 70 anos Deus jamais tirou o olho de cima do seu povo. E no tempo certo Deus levanta Esdras, Neemias e Zorobabel. Esdras, ele restaurou o fervor religioso do povo. Neemias restaurou os muros. E Zorobabel, o templo. E Neemias, ele, na época de Neemias, ele estava na corte de um rei chamado Artaxerxes I Longinos. Era um rei persa. E ele soube, teve notícias, sendo ele um homem, um judeu, ele soube através do irmão Hanani como é que estava Jerusalém. E o Senhor incomodou ele: volta. E o que quer dizer o livro de Neemias? Oração, sacrifício e felicidade. São os 3 princípios do livro de Neemias. O nome Neemias é interessante, é lindo a tradução, Neemihá. No Senhor está o meu deleite. E Neemias, ele tinha uma posição, ele era copeiro do rei. Ele estava no palácio, vivia bem, tinha tudo, era copeiro, ele tinha todas as regalias, era um homem querido, era um homem de confiança do rei. Só que Deus permitiu, ele sentiu no coração, a palavra de Deus fala que quando ele soube, a palavra de Deus fala, ele orou e jejuou. E o Senhor incomodou: volte para lá. E Deus começou a mover. E ele foi falar com o rei. O livro fala que ele foi conversar com o rei, capítulo 2. Ele falou assim: Senhor, eu quero ir lá, eu quero restaurar o meu povo, a cidade está toda derrubada, Nabucodonosor derrubou, destruiu, uns voltaram, outros ficaram, está na miséria, meu coração está triste, me dê autorização, o Senhor me permite que eu volte? O rei fala assim: sim, permito, por favor, o Senhor me dê uma guarda, proteção, cartas para poder passar nas províncias, o povo não vir, tipo, perturbar. O rei tudo concedeu. Isso era a mão de Deus agindo, era a mão de Deus trabalhando. E Neemias voltou para Jerusalém. Para Deus fala que quando ele chegou em Jerusalém, ele se desesperou, ficou triste, magoado. Jerusalém, capital do reino de Israel, um reino que pequeno em tamanho, mas grande em poder. Por quê? Porque o poder vinha de Deus. Era um reino pequeno que derrotou vários exércitos ao redor. Deus entregou vitórias, Deus agiu, Deus fez, Deus operou. Os reis, tanto é que o livro de Reis fala que aqueles que andaram no caminho de Davi foram prósperos. Aqueles que não andaram no caminho de Davi, simplesmente eles caíram. No caso de Jeroboão, filho de Nebate, que foi o primeiro rei do norte, o rei de Israel. Jeroboão, a palavra de Deus fala que Deus deu a ele o reino, ele se desviou, começou a pecar, errou, e Deus falou: vou pesar a mão. Roboão também. Começaram a errar, e aí vieram a ruptura. Deus começou a trabalhar, mas Deus tinha interesse de restaurar. Deus, ele permite que você entre numa situação, numa prova, porque Deus quer o quê? Que você confie nele, que você seja obediente a ele. E Deus permitiu que Neemias, ele saísse de uma posição elevada. Ele era copeiro, ele morava dentro de um palácio, com certeza devia estar numa suíte, tudo do bom e do melhor. Ele era copeiro, ele tinha direito ali, a melhor comida era copeiro, ele servia. Com certeza o rei não dava migalhas para ele, o rei dava o melhor. E naquela época os copeiros até experimentavam comida, porque às vezes tinha veneno. Ele tinha uma regalia, ele era um homem de confiança. A palavra de Deus fala no capítulo 2 que o rei gostava dele, até que o rei preocupou. Ele falou assim: vem cá, você vai lá, quanto tempo você vai demorar? Tipo, poxa, você vai me deixar? Poxa vida, meu filho, você vai, meu servo, você vai me deixar? Eu falei: Senhor, é uma causa justa, é meu povo. E o rei falou: tudo bem, meu filho, meu servo, vá. E deu cartas, preparou tudo, e ele foi para restaurar os muros de Jerusalém. Deus tirou ele de uma posição privilegiada, copeiro. Ele desceu e foi virar pedreiro. Olha só, porque ele ajudou a construir o muro. E sabe quanto, a palavra de Deus fala que sabe quanto tempo ele levou para restaurar os muros de Jerusalém? 52 dias.